Primeiramente, sejam bem-vindos à Residência Vilarins. Gente, a casa estava semi-vazia porque eu tinha trago a geladeira e algumas caixas que tava Deus nos acuda. A TV eu também trouxe e fui colocando as caixas para dar uma organizada, ver o que eu precisava. Sim, a cozinha ainda não está com a bancada de mármore porque estamos providenciando. E ficou, gente, uma bagunça. E a gente pegou esse talher porque a gente pediu marmita aqui no condomínio, que eles estão entregando marmita para você comprar já. E a gente não estava em horário de almoço e eu não podia ficar esperando muito tempo para comer. Então, gente, eu peguei os talheres novos e já fui usando tudo que eu ia achando pela frente. Inclusive, esses talheres, gente, eles são talheres mais arrumadinhos, sabe? É óbvio que eu vou botar no dia a dia, gente, porque eu não quero deixar nada guardado pra visita, nem pra ninguém. As visitas vão comer no mesmo prato que eu como todo dia. E tudo arrumadinho. Não quero nada aqui na minha casa que eu não goste, sabe? Só quero as coisas que eu gosto mesmo. E é uma dica pra vocês, gente. Não fica guardando coisa não, viu? Se ganhou alguma coisa como eu ganhei esse conjunto de pano, vou usar todos. O que eu precisar eu vou usar. Inclusive, daqui a pouco eu vou varrer lá dentro dos quartos e vou passar pano para poder colocar esses panos de prato que eu ganhei da minha sogra. Tudo arrumadinho num quarto. Aqui, ó, onde vai ser o quarto dos nossos futuros filhos ou filhas. E esse aqui é o nosso. Então, gente, esse apartamento ele tem 2 quartos. E esse quarto aqui é o maior. A janela dele também é maior. E ele tem essa partezinha aqui recortada, que é para colocar um guarda-roupa de embutir. E tem 2 portas, que é uma que dá o acesso ao banheiro e outra à entrada do quarto. E é bem fácil, gente, essas portas de banheiro que tem 2 portas, que agora as construtoras estão fazendo nesse modelo para que você tenha tipo uma suíte, sabe? Tem que ter bastante cuidado para outra pessoa não estar no banheiro. O banheiro ainda tá bem assim, faltando alguns ajustes, sabe, gente? Há várias coisas. Aí tá Anderson, ele foi buscar o almoço. Tava aqui, ó, já com um refrigerante e o almoço que ele pegou lá na vizinha. Inclusive, tava uma delícia, gente. Ali, ó, o prato de Anderson, o meu e ele ali, esperando eu gravar o prato dele. Coloquei um tapetinho na entrada, porque eu já gosto de coisa organizada, né, gente? E fui colocando esse tapete, fui dando uma ajeitada aí. Meu pé tá até queimadinho do sol. Relevem, meus amores, relevem. E, gente, eu vou deixar esse plástico na porta, porque o pessoal tá tudo se mudando ainda, sabe? Pra acabar não arranhando e não fazendo nada aí na minha porta, eu tenho que reparar depois. Então, vou deixar aí, botei só o tapete mesmo pra ficar bem organizado e não trazer poeira pra dentro de casa. Porque se tem uma coisa, gente, que tem nesse apartamento, é poeira, porque tá tendo muitas obras por aqui. Enfim, essas caixas estavam tudo bagunçadas, mas fica comigo que no final eu vou mostrar tudo direitinho. E a geladeira a gente já tirou da caixa e colocou já ali no seu cantinho. Gente, era tanta caixa que eu fiquei meio desnorteada, sem saber onde eu colocava. Mas como eu falei pra vocês, essas caixas já tinham destino, ir pro quarto. E essa é a primeira louça do apartamento, gente. Sujamos nossa primeira louça, sim, inclusive nos pratos chiquetérrimos que eu comprei pro meu enxoval. Como eu disse a vocês, gente, aqui em casa a gente vai usar tudo, meus amores, tudo, porque eu não quero guardar nada, quero usar tudo. Então, gente, essa é a nossa geladeira, eu amei. E ali a janelinha, uma janelinha pequena que fica na cozinha. Eu amei, gente, essa geladeira. Ela é linda, muito espaçosa, muito, muito, muito espaçosa. Ela tem um design muito lindo e um material muito reforçado. Inclusive, gente, essas partezinhas em acrílico são muito reforçadas. Eu amei. E dentro aí eu não sei se chama refrigerador, não sei, mas é de vidro. E também essas partes do meio são de vidros, só acho que são da porta, que elas são acrílicas. Mas é tudo de vidro dentro
bem bonitinho. E o acrílico, gente, eu tava mostrando aí pra vocês que eu tenho que ter o máximo de cuidado pra abrir essa geladeira. Não sei se eu vou deixar essa geladeira ainda aí, mas por enquanto eu deixei. Mesmo assim, eu vou ver se eu compro na Shopee, aqueles adesivos, sabe? Pra não bater nas coisas. E eu fui abrindo aí pra vocês, improvisando no vídeo, né, gente? Porque a pessoa tira esses adesivos em pleno vídeo. É um Deus nos acuda, porque fica muito preso, ó. Mas eu fui tirando aí e mostrando pra vocês. Dentro veio essas duas repartições, que é uma pra colocar os ovos. Gente, eu achei muito fofo. Quando eu olhei, eu tava tentando entender, mas é pra colocar os ovos. Eu achei bem minimalista. Amei. E esse aí é as caçambas de gelo. Eu tava tentando entender como era que funcionava, porque eu ainda não tinha dessa geladeira, nem tinha ninguém conhecido que tivesse esse tipo de gelo, que você bota e só girar. Mas, gente, é a coisa mais simples do mundo. Sem complicação, sem nada tão extraordinário assim. É apenas duas caçambinhas de gelo e gira o botãozinho lá e o gelo cai pra dentro da gavetinha e puxa a gavetinha. Mas, enfim, eu amei. Vocês acreditam que no dia anterior eu tinha encomendado esse Judo Gourmet? Minha gente, foi uma semana de espera sonhando com esse Judo Gourmet. Pois a gente aqui no condomínio tem um grupo de vendas e o pessoal posta comida. Inclusive aquela marmita que eu comprei foi aí do grupo de vendas. E, gente, realmente estava muito bom e valeu muito a pena esperar essa semana. Atendeu todas as minhas expectativas. E aí tava a gente chupando o Dudu. Eu tava com um pano na mão, né? Porque tava bem gelado, tava machucando minha mão. Eu acabei colocando o pano. E, gente, tava um silêncio lá. Tava tão calmo, uma paz. Passava um carro, depois passava outro. E assim foi. Lavei a louça e deixei secando num pano de prato, por conta que ainda não chegou o escorredor que eu pedi pela Shopee. E, gente, esse é um mop que eu comprei na Shopee. Ele é bom, sabe, gente? Mas eu achei ele um pouquinho mais fraco do que esses mops normais. Eu acho que ele serve mais para passar pano mesmo, sabe? Mas para tirar sujeira pesada, feito um mop tira, eu não indicaria. Mas para passar pano, maravilhoso. E eu tava aqui falando com o Anderson, porque ele tava falando comigo que preferia ele passar pano, por conta que eu não posso fazer tanto esforço assim. E foi isso. Eu passei aí um pouquinho ainda, mas logo em seguida vocês vão ver que ele assumiu a passada de pano e ficou responsável pela passada de pano do apartamento. Inclusive, eu já tinha varrido aí, mas, gente, mesmo assim, tinha muito pó fino, sabe? Não tem aquele pozinho chato que é ruim de sair de casa? Então, tinha um tanto enorme desse pó dentro de casa. E Anderson ficou aí passando pano. E ele tava cismado que esse pó querendo tirar de todo jeito. E eu deixei, né? E fui fazendo outras coisas, tirando as louças dentro das caixas.
e fui organizando tudo para ele poder pegar e vir trazendo as louças e colocando lá no quarto. Eu tava sem entender, gente, o que era o que, eu nem me lembrava mais de coisas que eu tinha comprado. Mas foi bom, eu queria visualizar por conta que eu preciso comprar ainda algumas coisas, sabe? Eu preciso ter essa visualização para poder entender o que é que eu já tenho e o que eu preciso comprar de coisas de utensílio de cozinha, coisa de casa. E eu fui tirando as coisas, os pratos e fui colocando aí que Anderson ia levar lá pro quarto. E sim, gente, deu uma dó no coração de ver todas as minhas louças aí no chão, apenas com o pano de prato embaixo. Mas foi para um bem maior, gente. Eu tinha que descartar essas caixas ainda hoje, por conta que aqui não é tão legal assim para estar descartando lixo. A gente mora em condomínio e tudo tem regra de horário, tem quantidade de tudo. Então, a gente não queria ficar com tantas caixas assim, queria já deixar tudo bem organizado. E como eu falei para vocês, tinha coisas que eu não tinha noção de que eu tinha, pois todo o meu enxoval tava lá na casa da minha sogra e eu tava sem acesso a ele. Eu olhava assim por cima, mas eu não ia estar abrindo caixa direto, né, gente? Então, Anderson ia logo em seguida jogando o lixo e a gente já ia descartando, porque graças a Deus tinha essa caçamba de lixo lá pra gente jogar o nosso lixo. Para vocês entenderem, nossa organização, a gente separou as porcelanas e cerâmicas juntas, colocou tudo num local. Inclusive, gente, eu amo essa leiteira, ela é desenhada, linda, pequenininha, eu amo. E tem várias coisinhas fofas que eu vou mostrar para vocês. Aí como esse espremedor de laranja, gente, ele é lindo, em vidro. Tem várias coisinhas também, corações, se vocês observarem. Eu sou a louca do coração, porque eu amo muito coisinhas que tem coração. Inclusive, eu tenho essas pequenininhas também, que apenas tenho 2. E os pratos, gente, eu tenho um monte de prato desses, que são desenhados, porque como eu falei, eu vou usar no dia a dia e eu precisava de uma quantidade de louça legal. Então, dessa aí branca, eu tenho bastante. E tem outras coisas também, tipo esses conjuntos de xícaras ali atrás. E essa tacinha de casquinha de sorvete, que eu sou apaixonada. Eu gosto dessas coisas fofinhas, sabe, gente? Eu acho muito bonito. Mas um fofinho elegante, sabe? Eu não gosto daquelas coisas muito infantis, não. Eu gosto de uma coisa mais elegante e fofinha ao mesmo tempo. Como esse açucareiro que tem esses coraçõezinhos, que é lindo. E também eu tenho uma meleira, que é basicamente a mesma coisa, só muda essa pazinha que eu vou mostrar pra vocês, ó, que tem uma abelhinha, o da meleira, e tem essa pazinha assim, tipo em cilindro,
pra poder pegar o mel. E tem outras coisinhas, gente, muito lindas. Como essa jarrinha de suco, que é transparente, é linda, ela é em cristal e ela é bem delicada. Tem 2 boleiras ali atrás e ali, gente, uma manteigueira. Tem várias coisas, eu vou mostrar assim, por alto, sabe? Detalhes, outro dia, se vocês quiserem, eu mostro mais. Mas eu acredito, gente, que esse vídeo vai ficar bem completo. Até porque o vídeo da entrega das chaves, eu tava me sentindo muito mal. Então, eu confesso que gravei pouquinho pra vocês. E nesse aqui eu vou gravar bastante pra vocês entenderem que eu não tô aqui no YouTube pra brincadeira. Inclusive, a casa, gente, já tava aí, ó, varrida. E a gente já tava em modo de limpar. Limpando tudo, a gente varreu, passou pano, jogou todas as caixas fora. Coloquei um tapetinho ali de frente do banheiro. Mas eu botei, sabe, gente, meio desconfiada, porque vai chegar ainda o restante dos móveis aqui em casa. E eu tava com medo das pessoas que vierem trazer esses móveis, quando pedirem pra ir no banheiro, acabar pisando e sujando. E esse tapete é mais para uso da gente de casa mesmo, sabe? E as nossas visitas. Vocês me entenderam, né, gente? E eu coloquei aí, ó, esse conjuntinho lindinho que eu tinha comprado. Eu amo, gente, esse conjunto. Ele é muito lindo, muito bonito, bem diferente. Diferente de tudo que eu já vi. E falta colocar as coisas dentro, só quando eu voltar da outra vez. Aqui a gente já tinha finalizado tudo, passado pano, tinha lavado tudo, fechado as portas, organizado. Anderson colocou a última caixa, coitado, gente, hoje a gente trabalhou. Colocou a última caixa de lixo lá e a gente foi andando, olhando o condomínio, já tava de tardezinha e a gente tava esperando o Uber. Essa partezinha aí é uma das áreas de recreações das crianças, gente. Lá embaixo também tem outro. E o pessoal tava ali na piscina, aproveitando o finalzinho da tarde. Inclusive, aqui no condomínio pode ficar até à noite, gente. Não sei, não tô lembrada qual até o horário, mas pode ficar à noite também. Isso é legal. Se vocês quiserem que eu faça o tour pelo condomínio, deixa aí embaixo nos comentários. Escreve aí que vocês querem esse tour, que eu farei sim. E, gente, muito obrigada por assistir até aqui. Sempre dê uma passadinha, que sempre tem vídeo aqui no canal. E é isso, gente. Tchau!